Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo nesse feriado mais um vídeo para o canal. E antes de atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco, eu vou pedir aquela moral, aquela força, para você deixar o joinha, o like e se inscrever no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Segue as redes sociais do canal, lá o Instagram e o TikTok, @vascaínocerrado, e sem enrolação, vamos partir para o que interessa, que é a notícia, e tem a ver com essa faixa aqui, ó. O Carlos Brasil, ó, fora Brasil, não pertence mais ao futebol profissional do Vasco, né? Ele que exercia a função de gerente / executivo, ele que foi contratado pelo Salgado ou pela gestão Salgado para montar o elenco, o time que ia disputar a Série B em 2022. Esse sofrimento que a gente passou através de um erro de estratégia, que foi a contratação de um cara que nunca havia trabalhado como executivo ou gerente de um time profissional. Então, por isso que a gente fala que as coisas aqui no Vasco, elas foram feitas de propósito para sacanear o Vasco e o vascaíno. Mas tá aí, fora Carlos Brasil, e de fato, o Carlos Brasil agora não tem mais nada a ver com o departamento de futebol profissional do Vasco. Ele volta a exercer a função que ele já exercia dentro do Vasco, que é de gerente da base. Ele agora vai tomar conta dos garotos e da transição desses garotos para o time profissional. Então, fora Brasil deu certo, fora Adriano Mendes. O Adriano Mendes, que é VP, tem muita gente que às vezes a gente traz notícias aqui a respeito de gestão e política e não acompanha ou não acompanhava o canal. O Adriano Mendes, VP de finanças na gestão Salgado, era VP de controladoria na gestão Campelo. Ele pediu para sair, saiu também, vazou o Adriano Mendes, e o Vitor Roma, que é VP de marketing, saiu também, eles dizendo que são insatisfeitos com algumas coisas, só que isso é tudo jogada política, tudo jogada política. Claro que eu tô feliz que o Brasil saiu, Vitor Roma saiu, Adriano Mendes saiu, esses caras longe do Vasco, né? O Brasil não tem a ver com política, né? Eu quero ir longe do time profissional porque ele não tem competência para isso. Mas a questão dos caras que saíram da política, eles desembarcam como desembarcaram na gestão do Campelo, o Adriano Mendes, no último ano antes das eleições. Então no penúltimo ano de gestão do Campelo, ele, o João Marcos, a galera do BNDES, saíram alegando que o Campelo estava extrapolando quando trouxe o Germancano. O Germancano foi um dos motivos pelo qual o Adriano Mendes saiu da gestão Campelo, e aí era só um pretexto para ele ir para um grupo que sabia que já vinha na verdade, nem era o Jorge Salgado que ia ser o candidato. Havia uma briga entre o Adriano Mendes e o Vitor Roma para ver quem é que vinha candidato da Mais Vasco, e aí eles conseguiram ali, como eles não tinham influência, não tinha força política para vir como candidato, eles trouxeram o bananão de pijama, o pior presidente da história dos clubes de futebol no Brasil, que é o Jorge Salgado. É a minha opinião. Tem gente aí falando que, eu acho que é o Eurico Miranda, eu acho que a minha opinião, o Salgado é disparado a pior miséria que aconteceu no clube, por ser um cara omisso, por ser um cara covarde, por não botar a cara nos momentos difíceis, por tudo que a gente viu de sacanagem dentro do clube. Eu não vou ficar pontuando aqui de novo, né? Por ter passado 2 anos em uma Série B, sem ter competência para montar um elenco qualificado, por ter dito publicamente que não teria condições de tocar o Vasco, não tinha condições de pagar salário, não teria condições, depois de cometer estelionato eleitoral, com mentiras, dizendo que já tinha 70 milhões para entrar e não tinha. Então, de todo esse desastre que é essa gestão, eu acho que o Salgado é disparado o pior presidente, não do Vasco, não, da história do futebol brasileiro. Então tá aí mais um que não pertence mais, e essa jogada política desses caras que já estão saindo agora para lavar as mãos, tirar o sangue, né, as digitais do crime, né? Agora vão meter porrada no Salgado para vir o ano que vem em um grupo ou como candidatos à presidência do Vasco, que a gente já conhece esses ratos, a gente já conhece a malaiada que tem dentro do clube. Olha, eu fui contra a SAF, mas quanto mais eu ver essas desgraças longe do futebol, melhor ainda. Já que vendeu
né? Tem toda uma suspeita de que tem empresa laranja, que abriram o tal da 777 Carioca, que tem gente do Vasco envolvido nessa compra. Por mais que tenha isso, só de estar agora apartado da gestão desses políticos, para mim, se montar um time legal, já estou satisfeito, Então tá aí mais um que saiu do Vasco da Gama. Bom, vou falar do Léo Matos, né? O Léo Matos não vai ter o seu contrato renovado, mas recebeu um convite do Paulo Brax para fazer estágio no Vasco, né? Para trabalhar internamente no Vasco. Isso porque ele domina várias línguas, né, estrangeiras e fez alguns cursos na CBF. Saiu uma matéria recentemente dizendo que o PAOK, que é o time que ele jogava, ia fazer um convite para ele ser diretor de futebol lá. Então, de repente, é por isso que ele vai receber essa oportunidade, se ele quiser, obviamente, para trabalhar internamente no Vasco da Gama. E ele é novo, tem 36 anos, se está sendo convidado, ou ia ser convidado pelo PAOK, está sendo convidado pelo Vasco, alguma coisa ele deve ter, né, de capacidade para estar aí sendo convidado, beleza? Boa sorte pro Léo Matos, valeu por tudo que fez aí pelo Vasco. Grande abraço, vamos seguir o vídeo. Segundo informações do TNT Esporte, o Vasco estaria interessado no volante Jair do Atlético Mineiro. O jogador tem 28 anos de idade, 1,78 m e contrato até 2025. Não anda bem com a torcida do Galo, foi vaiado nos últimos jogos. Aliás, o Galo fez um campeonato brasileiro aí muito ruim, né? Não se classificou na Libertadores, Copa do Brasil, acabou não ganhando nada. Então, um time que termina o ano bastante contestado. E, obviamente, o Jair, que já foi importante para o Atlético Mineiro quando o Atlético ganhou alguns títulos aí, né, com a chegada do Hulk. Agora é um jogador que não está sendo muito bem quisto por lá e de repente pode pintar na colina. Você gosta desse jogador? Você queria o Jair ou o volante do Atlético Mineiro no Vasco da Gama? Deixa sua mensagem aqui, deixa seu recado. Né? Depois de confirmar o Urso, vem aí o Rato. Meu amigo, saiu hoje no GE dizendo aí que o Vasco já está com negociações já com o atacante do Atlético Goianiense, o Wellington Rato, né? O Wellington Rato tem 30 anos, é destaque do Atlético Goianiense na temporada. Jogador que, eu tinha até separado os números dele aqui, tá aqui, ó, Campeonato Goiano, são 15 jogos, 4 gols, 3 assistências. Campeonato Brasileiro, 36 jogos, 8 gols, 3 assistências. Copa do Brasil, 8 jogos, 2 gols, 1 assistência. Copa Sul-Americana, 1 gol e 1 assistência em 11 jogos. Então são 70 jogos, 15 gols e 8 assistências. Os números não são ruins. Parece que é um jogador muito bom, apesar do nome aí, porque acaba esse nome, Wellington Rato, né, Júnior Urso, Pimpão, lembra do Pimpão? Esses nomes eu acho que acabam não ajudando os jogadores, mas parece ser um bom jogador. Não sei se é o nível que a torcida esperava, né, com o Vasco da Gama, mas parece, se saiu no GE, provavelmente deve estar em curso mesmo a negociação. A gente falou muito do atacante de área, né, que é o Pedro Raul, do Goiás, que já foi para o Rio de Janeiro, está nas tratativas também com o Vasco da Gama, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. É um jogador que viria para uma Série B, acabou não vindo por detalhes e agora ficou super valorizado com o Campeonato Brasileiro, o melhor momento da sua vida. Vamos ver se vai ser tudo isso o ano que vem. Mas a gente precisa de mais atacantes e parece que o outro atacante que vai pintar no Vasco, que é um atacante de lado de campo, joga pela direita, tem 23 anos, é um ponta esquerda, na verdade, ele joga pela esquerda. É o Wesley. Um site ligado ao Palmeiras fez uma matéria dizendo que o jogador está quase acertado com o Vasco. Aqui, ó, o Palmeiras pode perder uma de suas revelações da base de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco fez proposta e ficou perto de contratar o atacante Wesley. Aos 23 anos, o Wesley acabou caindo de produção e perdeu posição para o Mike na reta final da temporada. A diretoria palmeirense entende ser positivo que o atacante passe um tempo em outro clube para disputar a posição. Fatalmente será titular no Vasco, que se tornou clube empresa e deve fazer contratações para 2023. Então tá aí o Wesley. E saiu também uma notícia dizendo que o Vasco já tinha feito a proposta já para o Palmeiras
e tá ali por detalhes também para chegar o Wellington. Então, o Wellington não, Wesley. Então, a gente pode ter o Wesley, o Wellington Rato, Pedro Raul, né, desembarcando em São Januário. Isso aí pode ser as novidades do Vasco para 2023. Deixe seu comentário, o que você achou do vídeo, compartilha, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. 5 curiosidades absurdas sobre o Rei Pelé. Para começar, o Pelé já atuou como goleiro do Santos em 4 ocasiões e nunca sequer tomou um gol. Continuando, o rei do futebol não torce para o Santos, e sim para o Vasco da Gama, e ele chegou até a atuar pelo clube carioca por empréstimo de 3 partidas. O terceiro absurdo é que um dia um árbitro resolveu expulsar o Pelé de um amistoso do Santos na Colômbia, mas a revolta dos próprios colombianos foi tão grande que o juiz precisou ser substituído. Provavelmente você não sabe, mas não é apenas para o futebol que o rei tem um dom. Em sua vida ele já lançou mais de 120 músicas, fazendo participações com nomes icônicos como Tom Jobim. E para fechar, temos um dos maiores mistérios que envolvem a carreira do Pelé, o seu armário na Vila Belmiro. Depois que se aposentou, seu armário nunca mais foi aberto. E só o Pelé tem a chave e o Santos já afirmou que nunca irá mexer nele ou revelar seu conteúdo. Mas e aí, o que deve ter lá dentro de tão especial? Comenta aí.